Gente, estamos aqui finalmente com o autor Leonardo Valente, como prometido a vocês, né? O autor, assim, que acabou com o meu coração em Criogenia de D e Relicário de Cuspes, com o meu coração e com o coração das meninas lá do clube de leitura também. E a gente vai bater um papo aqui com ele. Eu acabei de ganhar um presente lindo, babem, tá, gente? Calote, que é outro livro dele. Aqui nós colocamos também alguns livros do autor, tá? Tem O Beijo da Pombagira, que ele está esgotado. Então, assim que voltar aí às prateleiras da livraria, eu aviso vocês, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho do Leonardo Valente. Leonardo, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite. E eu queria agradecer também a Livraria Ponte. Eu tô falando Livraria da Ponte toda vida, mas é errado, né? É Livraria Ponte aqui em Niterói, acho que é Rua Tiradentes, 128, é um lugar super aconchegante, então vocês podem vir, aqui a gente está num local de criança, tem até leitura, clube de leitura para criança, que eu nunca vi e é super fofo, tá? A livraria é super fofa, eu botei lá nos meus stories também, e eu queria agradecer muito você estar aqui no meu canal. Gente, Leonardo Valente está no meu canal. Eu que agradeço, Joyce. Prazer é todo meu estar aqui com você. Muito bom, muito obrigado. Sempre uma oportunidade importante e seu trabalho é muito, muito bacana. Valorizar seu trabalho é uma prioridade para todo mundo que trabalha com literatura. Obrigada. Eu tô me sentindo, gente. Vamos conhecer então um pouquinho do Leonardo Valente, né? Ele é tipo a Solan, ele faz de tudo um pouco, tá? Ele é daqui de Niterói, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente fala que quem é do Rio, né, do outro lado, a gente fala que é do outro lado da poça. Então ele é daqui do outro lado da poça. Ele já publicou outros romances, né? Vários romances. E desses eu tive o prazer de ler Criogenia de D, que foi o primeiro livro, né, que ele me chamou no Instagram e me convidou para ler, e eu me apaixonei, e Relicário de Cuspes, que acabou com o meu coração, tá? Ele também é professor, tá, da UFRJ, ele é professor de Relações Internacionais, e ele é doutor em Ciências Políticas, não é pouca coisa não, tá, gente? Ele escreve, é doutor em Ciências Políticas, ainda é professor, ainda escreveu vários livros, e os livros deles, o Criogenia de D, ele foi adaptado para o teatro. Uma pena que eu não pude ir, né, na peça quando estava aqui no Rio de Janeiro, e eu fiquei desesperada porque eu queria ir, mas eu moro na Zona Norte e a peça estava na Zona Sul, eu acho. Aqui em Niterói. Niterói? É, Niterói. E eu não pude vir, né, porque sou pobre, porque eu estava trabalhando na época, e eu não podia vir, e eu queria muito ver, eu gostava da atriz, eu queria ver como que ela colocou a Criogenia de D, né, pra fora, assim. É Criogenia de D ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos. Ele é de 2021 e ele foi traduzido para inglês e espanhol, tá? E foi publicado em 5 países e adaptado, né, pro teatro, como eu tinha falado antes. Relicário foi traduzido para o espanhol agora também. Foi pro espanhol? É. Relicário pro espanhol, gente. Já está até pronta a edição argentina, foi para gráfica. E mudou a capa? Programação mudou tudo, é outra editora. Porque essa capa é linda, né? Mas a deles é muito bonita também. É. E vai ser lançado agora na Feira Internacional do Livro de Buenos Aires, onde eu vou estar. Vai ser também bem bacana. Eu não vou poder estar lá, tá, gente? Porque eu tô desempregada. Não, é o segundo livro que sai na Argentina, né, meu? É? Você tem alguma ligação com a Argentina? Porque... Não, além de ligação afetiva, porque eu vou para lá sempre há muito tempo, não tenho, não. As coisas foram acontecendo. Nossa, que interessante. Que eu tenho acompanhado, depois que você me convidou para ler o Criogenia, eu tenho acompanhado e falei, caramba, na Argentina e tal. E fez sucesso, está fazendo sucesso lá. E o Relicário, pelo jeito, vai pelo mesmo caminho. Não, tudo dá certo. Relicário é relicário. O leitor argentino, ele tem uma maneira diferente da nossa de absorver histórias. Ele tem uma identificação maior com esse tipo de literatura. Tanto é que Clarice lá é praticamente uma deusa. Eu nunca li Clarice Lispector. Eu me culpo todos os dias por isso. Pois leia. Leia porque vai ser uma experiência inesquecível para você. Acho que todo mundo tem que ler Clarice em algum momento da vida. Na Bienal eu quase comprei um livro dela, mas eu falei assim, não vou comprar, não sei se eu vou gostar e tal. Você que gosta desse estilo de literatura, isso eu percebi, leia A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH. Leia Água Viva também. São livros inesquecíveis, são livros da vida. A Paixão Segundo GH é um dos meus livros de formação. Então tu bebeu, como falam, né? Tu bebeu dessa fonte para se tornar um... É um livro que fica. É um livro que fica.
Tem inclusive um filme em cartaz agora no cinema, A Paixão Segundo GH. Está em vários cinemas. Mas eu sugiro que leia o livro. Depois porque pode ver o livro, filme. o livro é sempre melhor do que o filme. Exatamente. Ainda mais de Clarice, né? Ai, ai. E eu queria fazer algumas perguntinhas para você. Como que surgiu a vontade de escrever? Assim, você sempre escreveu desde criança? Meu psicólogo fala, Joyce, você tem que escrever. Eu falei, eu tenho preguiça de escrever, porque eu sou muito ansiosa, então minhas mãos não... Eu gosto de digitar. Mas, enfim, eu acho muito difícil escrever. Para você, como é que surgiu isso? Nossa, essa é uma história antiga, sabe? É? Porque eu sempre trabalhei com escrita. Sempre. Não necessariamente a literatura, a escrita de ficção. Eu sou jornalista também de formação. Eu trabalhei 12 anos no Jornal Globo. Eu vi no seu Instagram. Eu comecei muito cedo lá, né? Comecei como estagiário, depois trainee. E como é um jornal diário, você não tem muito para onde correr. Você tem que escrever todo santo dia. Todo dia você tem que apurar e escrever. Então, essa já era uma relação visceral comigo. Antes disso, eu, quando eu era adolescente, criança, rabiscava muitas coisas e tal, jogava fora. Eu tenho histórias de ficção guardadas, coisas que eu joguei fora também. Caramba. Então eu sempre nutria esse desejo, mas era uma coisa que eu deixava meio de lado. E depois do trabalho no jornal, veio o trabalho na academia, veio a universidade, que também exige escrita. Então assim, produção de artigo, edição de revista, tem uma série de capítulos de livro, tem uma série de trabalhos, de tarefas que envolve também a escrita. E aí, em algum momento, em 2014 para 2015, a gente estava passando um momento difícil na universidade, greve, aquelas coisas todas. O momento político no Brasil também estava difícil. Aí eu virei e falei, quer saber? Eu vou fazer ficção agora para valer. Foi assim, do nada. E eu comecei a escrever o meu primeiro livro mesmo, em final de 2014, início de 2015, e ele foi lançado em 2016. Pela editora Pandorga. Claro que é o primeiro livro, uma experiência de um escritor novato que está tentando fazer as coisas, e a partir daí eu nunca mais parei. Aí, a partir daí eu tenho escrito, não necessariamente publicado, mas escrito pelo menos um livro por ano. É? Nossa! Então eu tenho estado nesse ritmo, né? Agora que eu tô um pouco mais devagar, porque as coisas que eu tô fazendo são mais trabalhosas, exigem mais, os outros trabalhos, as outras tarefas também complicam, né? E da própria literatura, que os livros que você lança demandam atenção, né? Demandam eventos, demandam um monte de coisa. Então, não é só escrever e lançar, né? Não. Tem todo um... Exatamente. Mas eu estou bem mais relaxado em relação a isso. Já sei como é que as coisas funcionam há algum tempo. Também estou relaxado em relação à escrita. Vou fazendo conforme o ritmo possível, né? E é isso. E essa é a história. Estamos em 2024, né? Em 2026 eu faço 10 anos de publicação. Caramba! E estamos em 2024, estou fazendo 10 anos de escrita literária. E vou fazer 10 anos de publicação em 2026. E você acha que escrever é um dom ou a pessoa... Porque eu vejo tanta oficina de escrita criativa, não sei o quê. Ou a pessoa já nasce com isso ou ela pode trabalhar isso e começar a escrever? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que são as duas coisas. As duas coisas? Eu acho que sim. Você tem talentos natos e, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que ninguém nunca vai aprender. Aprende. Se dedicar, se quiser. O que eu acredito é que a escrita, a qualidade da escrita, quando ela é técnica, quando você precisa aprender e tal, ela não está necessariamente em oficinas literárias. Porque essas técnicas elas são fáceis de se desenvolver, inclusive por conta própria. Eu acho que o segredo de uma escritora, de um escritor, está no seu próprio repertório, a sua relação com a vida. Né? Se você tem a depender da relação que você tem com a vida que cerca você, o mundo que te cerca, você pode ser um escritor ou uma escritora maravilhosa, porque você é um garimpador de história, né? Você sabe o que está ao redor, você consegue... É claro, tem um processo criativo que precisa ser desenvolvido. Né? Eu acho isso. Acho que não tem... As pessoas ficam tentando arrumar uma receita de bolo o que dá certo. Eu acho que não tem receita de bolo. O que pode dar certo para uns não dá certo para outros, e vice-versa, por exemplo. Eu, por exemplo, nunca fiz uma oficina de escrita. E também não ministraria uma oficina de escrita. Porque eu não acredito nisso, no método, para mim.
né? Além de já ser professor em um monte de outras coisas, eu não acredito no método. Eu acho que, para mim, não soa como validade. Né? E nem gosto de ninguém interferindo nos meus textos. Essa é uma outra questão também. Consultoria de escrita criativa, essas coisas todas eu não gosto. Eu falo, não mexa no meu texto, por favor. Né? A única pessoa que pode mexer no meu texto é minha revisora, mais ninguém. Mesmo assim, ela tem que mexer com cuidado. Né? Porque nesse sentido eu sou igual a Clarice. E uso a mesma frase que ela já usou outras vezes. Eu falo assim, não toque nas minhas vírgulas. Elas são o ar que eu respiro. E é verdade. Lembrei de criogenia de D. E é verdade. Você lembrou de criogenia. Então, assim, não toque nas minhas vírgulas. Não tente me corrigir com as vírgulas que não vai dar certo. Né? Porque o escritor também tem que ter uma autonomia, inclusive, para subverter a própria língua. Né? Um escritor não é um gramático, não é um revisor, não é um professor de português nem de literatura. Ele é um escritor. Então, ele entra no campo onde tudo é possível. Ele pode tudo. O que ele quiser, ele pode fazer ali. Foi mais ou menos o que eu tentei fazer em criogenia, né? Então, é isso. Eu não acredito muito. Para mim, não é como receita. Mas eu também não descarto a hipótese de que isso vai criar um escritor, moldar um escritor. Eu acho extremamente válido que isso aconteça. E tem casos assim, eu acho. Tem casos e casos bons de pessoas que saíram de de oficinas de escrita literária. Até mesmo a Jarride, né? Acho que ela teve Não conheço. que fez oh meu Deus, começou. Cabeça de Santo. Cabeça de Santa, Socorro Racioli. Socorro Racioli, perdão. A Socorro. Agora, Oração para Desaparecer. A Socorro, não sei se foi a Socorro ou se foi a Ana Maria Gonçalves, que fez Defeito de Cor, conhece? Defeito de Cor. Conheço um livro grandão agora exatamente. que saiu lá no Carnaval. Uma delas, eu não lembro exatamente quem, foi aluna de Gabriel Garcia Marques, na escola tradicional dele em Cuba. E é claro que os resultados foram enormes. Né? Agora, por exemplo, eu fico pensando, eu teria esse mesmo resultado? Não, provavelmente não. Eu sou muito reativo. Quando alguém me fala assim, você tem que escrever assim, eu escrevo o contrário. Você tem que fazer isso, eu faço outro. Eu vou para outro caminho, sabe? Eu gosto de seguir o meu caminho na literatura. E é o que eu sempre falo quando falo do seu livro no canal para eles, é que você escreve com coração, a gente vê ali a alma do personagem e a alma do autor. Mesmo que você escreva agora, eu vou ler o Calote, você falou que é diferente, né? Mas vai ter o Leonardo Valente ali, sabe? Não tem interferência de outros... Mas aí tem um escritor meio virótico, meio raivoso, meio sedento por vingança, irônico, sabe? Que é um pouco diferente dos outros livros, não que eles não tenham componentes assim, mas é uma outra pegada. Ali a vingança é contra o sistema, não é contra uma pessoa, um ex-marido, ou contra um pai que abusa, é contra o sistema inteiro. Né? A ideia é botar o sistema, como dizia aquela personagem da Aracy Balabanian, numa novela, na chão. Eu lembro. Ai, ai. E quais os principais desafios que você encontrou na sua trajetória como autor? Se é que você encontrou. Parece ser fácil, né? Ser autor no Brasil. Mais difícil é depois da publicação. Escrever, aprontar, fazer é tudo muito mais prazeroso, pelo menos para mim. O mercado editorial no Brasil é um negócio muito difícil, extremamente difícil. É um mercado muito fechado. Fazer parte do círculo de divulgação, fazer parte do círculo de distribuição é muito difícil, extremamente difícil. É necessário, a gente precisa trabalhar nesse viés também, porque se você quer que seus livros cheguem às pessoas, aos leitores e sejam lidos, não adianta eles ficarem só no seu armário. Eles têm que ganhar o mundo. E isso tem que ter trabalho, tem que ter método, tem que ter esforço. Muitas vezes, não raro, tem que ter investimento. Né? Então, especialmente para quem está começando. Essa parte é mais difícil. Chata demais. E lidar com nossos colegas, os outros escritores, nesse meio, nessa parte de divulgação, distribuição, é mais chato ainda. Porque as pessoas estão ficando neuróticas. Elas entram em depressão porque elas não conseguiram
a projeção que elas imaginavam. É muito complicado, bem complicado. E isso as pessoas começam a trazer isso para elas. Isso não necessariamente tem a ver com a qualidade do livro. Tem livros ótimos que não conseguem projeção, mas é porque não entraram numa indústria, não foram escolhidos por essa indústria para isso, né? E você acha que essa onda de influenciador, né, que fala de livro e tal, porque são pagos para isso, tem editoras por trás, e isso atrapalha muito a divulgação de vocês? Não, eu acho que pelo contrário, eu acho que quanto mais você tiver divulgadores de livros, mais você ajuda a própria literatura. Porque isso você está estimulando o quê? A formação de leitores. Então, o leitor vai ler o que a pessoa recomendou, depois ela vai ler outras coisas, ela vai ganhar a própria independência. Então eu acho sempre positivo, acho que não, acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Entendi. É claro que nem todos são pagos, né? Nem todos os divulgadores são pagos. Tem gente que faz um trabalho voluntário maravilhoso. E nem pensa em fazer diferente, né? Então você tem um pouquinho de tudo no mercado. E eu acho muito bonito você ter jovens se dedicando seus tempos aos livros, como você, por exemplo. Acho muito bonito isso. Isso é uma coisa que parece no Brasil um sonho irreal, mas é real. Tem muita gente fazendo. E essas pessoas estão levando seguidores com elas. E isso aí é o que podia de melhor acontecer com a gente. Essas pessoas, eu acho que o trabalho delas é fundamental. Por isso que eu não tenho o menor pudor de entrar em contato, oferecer livro. É o mínimo que se pode fazer, né? Tentar se aproximar, tentar oferecer o livro, tentar mostrar o seu trabalho, porque é muito voluntarismo, é muito trabalho altruísta, né? E eu admiro muito esse pessoal. E como que você administra tanto trabalho sem ser a escrita com a escrita, né? Faculdade, eu não sei mais com que você trabalha, ou não administra? Ultimamente eu não administro, eu estou bem caótico ultimamente. Bem caótico. As coisas estão acontecendo do jeito que dão para acontecer. É claro que isso me estressou, me deixou... Né? Então eu estou dando uma segurada. Uma desacelerada. Uma desacelerada, pensando menos nas coisas. E o importante é o seguinte, a partir do momento que você sentou numa mesa para fazer uma coisa, seja o que for, você tem que fazer aquilo. Se concentre e faça aquilo. Então a minha hora de escrever ficção é a minha hora de escrever ficção. Eu tenho que fazer algumas perguntas antes para mim, para eu mesmo me acalmar. Tem alguma coisa urgente para resolver? Tem outro compromisso que você esqueceu? Tá tudo tranquilo? Mesmo que você ainda tenha que fazer coisas, mas tá tranquilo? Então tá ótimo. Então agora eu vou... Ai, meu Deus. Agora eu vou me dedicar. Né? É um trabalho solitário, né? Mas ao mesmo tempo é um trabalho também muito emocional, pelo menos para mim. A mistura de técnica e emocional é algo que vem permanente, de forma permanente. Eu ia te perguntar exatamente isso. Você é daqueles autores que tem ideia de madrugada e levanta para escrever alguma coisa? Como é que é? É raro. Acontece. Acho que o meu próximo livro, ele foi montado durante um sonho. Foi uma história, que eu não sei se vai ser o próximo livro, mas eu precisei organizar. Mas ela veio toda no sonho. Isso não é comum, mas vem. E veio com o nome de personagem, com tudo. Nossa. E como é que é o seu processo de escrita? Você tem a ideia, tirando esse do sonho, você tem a ideia, aí você vai... Porque eu já vi um vídeo uma vez, a menina falando como que tem que montar, não sei o quê. Aí você monta os personagens, já sabe quem é quem. Tudo depende do livro. Depende do livro. Tem livro que você... Como Relicário, por exemplo, eu comecei num túnel escuro. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu fui andando para ver a forma que o livro, que a história ia ganhando. Foi isso que matou a gente do coração. E fui. E aí eu fui moldando tudo. É claro que isso exige revisão, Sim, você leitura volta de novo. e vê, Exato, tal. claro. Porque aí a coisa começa a ganhar coerência na tua cabeça. Né? E aí você tem que se certificar de que aquela coerência que está na tua cabeça está na página, né? Se o que você quer passar está sendo passado. Porque tem gente que às vezes erra nesse processo, né? Se você não usar a escrita com habilidade, às vezes você acha que passou uma coisa e não passou nada, ou passou outra. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho engraçado, por exemplo, como as pessoas escrevem mal nas redes sociais, né?
Não faz muito tempo eu desejei meus pêsames para uma menina que fazia aniversário. Porque, na verdade, o texto que foi postado era um obituário. Não fui o único, você se confunde. Meu Deus. Gente, a menina morreu. Para quem estava escrevendo, eu deixei meus pêsames. Não, é minha irmã, tá fazendo aniversário. Dá vontade de xingar e falar, toma vergonha, escreve direito. Escreve direito. Volta lá para dona Carochinha na escola. A escrita tem dessas armadilhas. Então, esse processo ele é um processo cuidadoso. Agora, estrutura, teve livro que eu montei estrutura? Teve. O Beijo da Pombagira, por exemplo, ele precisou de uma estrutura. Eu sabia o que ia ser cada capítulo, e aí, quando eu faço isso também, eu me permito não ser linear, cronológico. Eu faço lá atrás, depois volto, faço no meio, depois volto, faço começo. Até gravação de novela, né? Aí me permite fazer esse tipo de coisa, que eu tenho muita facilidade para isso também. Eu era uma pessoa que escrevia matéria de jornal não pelo começo, raramente pelo começo, eu começava pelo meio da matéria. Meu Deus. Depois eu fazia a abertura. Um estilo, né? Mas alguns não. Mas geralmente eu sigo depois para frente. Primeiro eu tenho que começar. Criogenia eu comecei. Criogenia se estabilizou, eu sei o que é essa história, aí ponto. Vou lá para frente, volto, faço um monte de coisa. Eu tenho uma mente muito não ortodoxa, não linear. Eu trabalho muito bem com multidisciplinar, com multidimensional. Eu consigo entender essas coisas simultaneamente, sabe? Isso para mim não é muita dificuldade. E às vezes eu aplico, vou e revejo. Então depende muito. Tá, agora eu vou falar um pouquinho para vocês do primeiro contato que eu tive com a escrita do Leonardo Valente. Já tem vídeo aqui no canal, né? Tá até com a minha gatinha que faleceu, ela tava na frente. que foi Criogenia de D. Eu amei demais, né? Criogenia de D ou Manifesto pelos Prazeres Perdidos. Eu amei demais. Eu já falei com você, né? Na hora lá, que eu adorei demais esse livro. E a capa é maravilhosa. E eu tava lendo para fazer, né? A entrevista. E aí aqui eu vou até ler aqui para vocês, que eu coloquei que foi Amor à Primeira Vista pela sua escrita. Eu falei, meu Deus, que homem é esse? E ele me chamou no Instagram e falou, você gostaria de ler meu livro? Eu falei, me manda a sinopse. Aí você mandou a sinopse, eu falei assim, quero agora. Aí ele mandou para mim, aí quando eu li, eu falei, meu Deus, que escrita é essa, né? Aí eu adorei, eu anotei aqui, eu vou ler para vocês, tá? Adorei o fato da personagem ora ser feminina e ora ser masculina, né? E então eu ficava, mas que bagaça é essa, né? Ora ela se fala como homem, ora como mulher. E depois eu fui entendendo da minha forma, né, como é que era isso, e como você me fez sentir dentro da personagem, né, dentro não só da cabeça dela, mas dentro dela. Eu até me arrepio. Sentir as emoções dela, né, porque ela fala, eu vou relaxar agora. Aí é uma página só. Aí tem uma página que eu até reli na cafeteria agora, que ela grita a ela, eu não preciso falar somente em letras minúsculas, eu posso gritar, não sei o que, e ela fala tudo, e você escreve tudo em caixa alta, e ela gritando, né, botando tudo pra fora ali, e ela é uma personagem que ela tá falando sobre os maridos dela, que ela teve os maridos, não é Evelyn Hugo, tá, gente? Ela teve os maridos dela e ela terminou com os maridos. Mas eu acredito que, porque eu li aqui atrás assim, minto tanto que às vezes não sei diferenciar a realidade do que inventei. Eu acredito que, na verdade mesmo, ela não, isso não é spoiler, tá? Na verdade mesmo, ela não teve esses maridos. Eu acredito que ela tinha alguma coisa, alguma questão com ela mesma, por causa do final, que eu também não posso falar porque vai ser spoiler, mas alguma questão com ela mesma, ela própria, né, de não se conhecer, né, como ela era, a personagem, e por isso ela criou essas histórias na cabeça dela. Então, a forma como você colocava as vírgulas, aí teve uma parte que eu achei genial,
que era, ela falava, eu estou cansada, não sei o que, e ela começou a falar, sem vírgula nenhuma, e depois ela, eu preciso parar, eu preciso respirar. Aí dá uma parte, assim, eu falo isso para todo mundo quando eu indico o livro, ela dá um vazio assim no livro, e daqui a pouco ela, pronto, respirei, agora eu vou voltar e tal. Isso faz você se conectar com o personagem, né? E eu nunca tinha lido algo assim. Eu fiquei, meu Deus, esse homem é doido. Falei, meu Deus, eu quero ler mais coisas. Aí eu achei incrível a sua escrita. Aí depois veio Relicário de Cuspes para dar um tapa na minha cara, né? Aí eu tinha até uma pergunta aqui, antes de fazer falar do Relicário, eu tenho uma pergunta aqui. Quando você escreveu Criogenia de D, você tinha alguma expectativa dos leitores, tipo, que impactasse de determinada forma eles, ou você só foi... O seu processo é sempre esse, você vai escrevendo e pronto? Meu processo não é sempre esse, mas Criogenia começou de uma forma muito visceral. Visceral mesmo, assim. Eu estava revoltadíssimo com o mercado literário, com aquela formatação que as editoras exigem da gente. Você tem que escrever assim, sobre o tema Y, fazer assado. Aquilo estava me deixando muito mal. E eu fui dormir muito revoltado com aquilo, né? Até que eu acordei 3 horas da manhã sem sono, absolutamente revoltado, e com o seguinte pensamento: vocês querem que eu escreva dessa forma? Então vocês vão ver o que é escrever de outra forma. Abri o computador e comecei. E foi quando eu cheguei à primeira estruturação do livro. 4 horas da manhã já estava com algumas páginas aí adiantadas. Então, Criogenia foi muito nesse sentido. Eu precisava primeiro de uma construção visceral, muito passional, para depois o racional chegar. Então, a primeira moldagem de Criogenia foi completamente emocional, passional. As páginas mexiam comigo, as histórias mexiam comigo, muita coisa mexia ali comigo. Você falou da questão do gênero, né, linguística de gênero. É interessante porque essa é uma das maiores curiosidades de quem lê o livro, né? Mas D é mulher ou é homem? Eu falo, não sei. Se D colocou isso desse jeito é justamente porque ela não quer que saiba. A ideia é que isso não é importante. Né? Porque, na verdade, a questão do gênero é uma das coisas mais importantes na nossa vida, na nossa cultura. D, na verdade, é uma personagem que ela escorrega do gênero. Ela não quer que ninguém descubra se ela é do gênero feminino ou do gênero masculino. Ela está dizendo que ali o que ela mostra é o suficiente. Ela é do gênero humano. E o gênero humano tem todos os problemas que o gênero masculino e o gênero feminino tem. Problemas sentimentais, problemas internos, essa coisa toda. Então, não era a proposta se revelar em gênero. A proposta era justamente não se revelar. Agora, não se revelar também não significa dizer agora eu sou mulher, agora eu sou homem, agora eu sou mulher. Não. Era só confundir mesmo linguisticamente, porque a nossa linguagem, especialmente a língua portuguesa, outras também, mas a língua portuguesa ela é muito calcada no gênero. Sim. Você não tem outras referências. E aí quando você tira essa referência do leitor, você tira o chão dele. Vários leitores já falaram, não faz isso comigo, D é homem ou é mulher. Fica curioso para saber, né? Aí quando eu não falo, quando eu explico isso que eu expliquei aqui, eles inventam. Não, para mim é mulher por causa disso, disso. Para mim é homem por causa disso. Está no teu direito. O leitor é rei. Fica na cabeça de cada um, né? Fica na cabeça de cada um. Mas o processo criativo para mim funciona assim. Né? A gente vai ver o que acontece. E aquele final? De Criogenia? Nossa. Você tem que ver aquele final no teatro. Poxa, vai ter mais peça? Vai, assim eu espero, vai ter mais. Então, a produtora produtora está aguardando financiamento, né? Patrocínio, mas a ideia é fazer. Agora, são 2 coisas que me chamaram a atenção. Na hora que você falou da história do tô cansada desse ciclo, isso vira uma cena na peça muito interessante. E o final também. Tem muita coisa. A peça é muito legal, ela não tem nada a ver com a peça. A adaptação foi feita pela própria Tânia Alves e pelo diretor André da Costa Pinto. Nossa, que honra que você deve ter sentido, né? Nossa, é estranho.
É muito estranho. Porque é diferente você ir para as telas do cinema, né? Porque eles modificam as coisas. O teatro é mais também isso, né? Teatro é vivo. É mais perto da gente, né? Teatro é vivo. Na hora que eu, sentado na plateia, olhava e falava assim, quem escreveu isso? Fui eu? Porque despersonaliza. Ganha vida, que você não entende quem fez aquilo, quem não fez. E Criogenia é um texto que atrai muito, traz para si as pessoas, né? Então, é um texto que eu nunca tive dificuldade para conseguir nada com ele. Se você manda para a editora no exterior, ela quer traduzir, se você manda para não sei quem lê quer fazer alguma coisa com o texto. O grande problema é aquilo que a gente falou lá no início, é o mercado editorial. As pessoas não leem. Você manda um original que fica numa caixa de arquivo, de spam, ninguém lê. Né? Então, essa é a parte complicada de quem está tentando fazer alguma coisa. Mas não posso reclamar, né? O livro foi traduzido e publicado em 5 países. Virou peça de teatro. Tem mais de 100 resenhas disponíveis. Caramba. Então dá para chamar um livro de sucesso. Aliás, é considerado um case dos livros do mercado editorial independente. Caramba. São 2 cases que eles consideram. Um é O Pássaro Morto, da Aline Bay. Que você vai ler. Exatamente. E outro é o Criogenia. Porque foi o primeiro livro dela e estourou, né? São os 2 grandes cases do mercado editorial independente, que tem dificuldade de distribuição, muita gente não conhece o que está sendo produzido. Isso, nem preciso falar do Peso do Pássaro Morto, quem aqui não conhece esse livro. E o Criogenia eu consegui, em certa medida, as pessoas pelo menos falarem, já ouvi falar. E isso no mercado independente, isso é tão difícil, Joyce. Isso é muito difícil, mas conseguimos. Que bom, né? E leiam, gente, se vocês não leram ainda, eu sempre falo, se vocês não leram, leiam Leonardo Valente, tá? Porque vocês não sabem o que estão perdendo. E agora a gente vai falar sobre o maravilhoso Relicário de Cuspes. Nossa, que ele vai autografar para mim, porque eu não veio autografado, tá, gente? Porque é a editora que mandou. E eu queria agradecer também a editora Besouro Abstêmios, que eu sempre falo errado. E a você por ter enviado para o nosso clube de leitura. A gente tem clube de leitura no canal. E foi a primeira leitura do clube também. Eles enviaram pra gente. E as meninas adoraram, né? Que ganharam um livro e tal. E na discussão foi uma coisa doida. Porque muitas não entenderam. Aí me mandavam mensagem, eu não estou entendendo o livro. Aí eu, volta e leia com tranquilidade. Não lê pensando... Porque assim, eu gosto muito de ler thriller, suspense, eu adoro. E romance eu não gosto. E livros assim, que me fazem refletir e tal. E aí elas não estão acostumadas a ler esse tipo de livro. E também não tinham passado por questões que eu já passei. E tinha uma menina do clube que já tinha passado questões também. Ela pegou rápido também, igual a mim. E as outras tiveram um pouco de dificuldade. Aí eu falei com elas, o primeiro contato que vocês estão tendo com o autor e tal, mas leia de novo. Elas voltaram um pouquinho, aí leram, aí foram pegando. Aí na discussão foi assim, sensacional, porque ficou eu e a outra menina que a gente estava, né, amando, falando da vida pessoal e tal, e as outras meninas falando, caramba, era isso e tal, eu não tinha entendido tal parte, umas estavam achando que ele estava no psicólogo, né, e eu falei assim, não, eu acredito que ele estava, porque aqui a gente tem resenha no canal, né, gente, depois vocês procuram lá, porque ele fica, para mim, né, nadando nos próprios pensamentos, né? E eu fui uma pessoa, eu já falei para eles também, eu tenho depressão, coisa assim, por questões de traumas, mas já está tudo certinho já. E eu fui criada com palavras, com cuspes mesmo, né? Então eu compreendi muito o personagem. Não foi da parte do meu pai, porque eu não tive vivência com ele, mas foi da parte da minha mãe. E quando ele falava isso, eu compreendia. E você mudava assim, assim, do nada a gente estava vendo a criança e daqui a pouco, em 2000 e pouco, ele na faculdade, o que isso fez para ele na faculdade? Aí eu me vi muito no personagem, né? Porque algumas palavras ouvidas na infância me
sei lá, me trouxeram algumas coisas, alguns traumas na vida adulta, que eu levei para o trabalho, que eu levei para algum outro lugar. Então, eu me vi muito no personagem. E eu odiei demais aquela tia. Odiei demais aquela tia. Não tanto, odiei também o pai, né? Mas a tia É que... visceral a tia, né? Porque a tia, eu acho que ela fazia com que o cara explodisse e agredisse a criança. Não sei se você já leu O Segredo da Rua Netherlands, que é tipo um suspense também, que o menino, quando a mãe dele brigava com ele, ele se enclausurava dentro dele mesmo e acabou criando uma nova identidade. Aí eu acho que eu não lembro o nome do coisa, mas eu acho que esse personagem aqui, ele também acabou se enclausurando dentro dele mesmo, né, com as palavras do pai. Né, ele ficava meio fechado. E uma coisa que eu não entendi, que foi um tema de discussão no clube, é que a porta com placa de mãe, ela sofria, até me arrepio, ela sofria também, e ela parece aí ele falava que ele não conseguia abrir a porta. E eu entendi assim, que ela estava sofrendo, mas ao mesmo tempo protegendo ele dos cuspes, né? Porque falava que ele cuspia tanto que às vezes tinha lascas, né, na porta. Aí as meninas já entenderam de outra forma, que ele não conseguia abrir porque ela não permitia, ela não dava amor para ele e tal. Mas essa é uma das perguntas que eu queria fazer também, que se Relicário de Cuspes, ele pode ter várias interpretações de acordo com a vivência do leitor. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, mas isso acontece com todo livro, sabe? É difícil você encontrar um livro em que você vai ter sempre a mesma interpretação dos seus processos. Isso faz parte da natureza da escrita e da natureza da ficção. Então, é claro que uns mais, outros menos, né? Dependendo do nível de abstração de um livro, você consegue fazer com que as interpretações sejam completamente diferentes umas das outras. Acho que Relicário é um pouco isso. Porque tem uma coisa também, Joyce, que eu acho que faz parte da literatura e que precisa em algum momento, algum dia, alguma coisa, fazer parte do processo de amadurecimento de um leitor, sabe? Os leitores iniciantes são maravilhosos, eu não estou indo, mas eles ainda são muito denotativos. Eles ainda se prendem na história. Eles querem saber o que aquela história quer dizer, para onde é que aquela pessoa está indo, o que ela vai fazer. E eles não se preocupam muito com outros detalhes, que são extremamente importantes. E alguns ainda fazem leitura dinâmica, né? Pois é. E o seu livro não tem como. Eu não gosto de leitura dinâmica. Eu falo, gente, o livro do Leonardo Valente, Aline Bay, não tem como fazer leitura dinâmica. É difícil. Senão tu perde. Eu falei, tem que ler e ler. Você tem que ler e saborear cada palavra e vírgula, né? Como criogenia. E vírgula, porque... E voltar às vezes também para você ver se, eu li isso errado, né? Não é possível que eu li errado isso, né? E voltar para você saborear e conseguir compreender. É assim que tem que ser, é exatamente assim que tem que ser. A leitura, eu costumo comparar o processo de leitura, você ir num museu, ver lindas obras abstratas. Quando você olha um quadro maravilhoso, abstrato, eu te perguntar, o que você está vendo, Joyce? Você não vai me dizer nada, né? Você não vai dizer, estou vendo uma igreja, um pássaro. Não, você não consegue ver isso. O segredo de um tipo de arte que é insuperável é a capacidade que ela oferece ao espectador, ao seu público, ao leitor, de ler seus códigos. Você tem que ler os seus códigos. Não é só ler o que está ali. Você precisa aprender a ler os seus códigos. Quando você lê os códigos, está tudo dominado, né? Aí você ganha um outro encantamento por aquela obra. Então, Relicário eu acho que é parecido. Relicário tem códigos de leitura, que precisam ser lidos. Eu entendo que alguns leitores mais jovens têm dificuldade, especialmente porque tem muito símbolo ali dos anos 80 também. Isso também mostra uma certa dificuldade, né? O menino na praça, a imagem de Nossa Senhora. Isso daí eu que sou velha, fiquei complicada de entender essa parte de toda vez ele falando de Nossa Senhora e
assim, eu não compreendi muito bem a parte deles serem tão religiosos. Aí eu entendi assim, que eu falei com as meninas, que eles eram tão religiosos e mesmo assim a religião não... O Brasil é o país da religião não normativa, né? As pessoas não seguem em estricto senso as suas próprias religiões, elas fazem o que bem dá na telha. Mesmo que no domingo elas apareçam na missa ou no templo de Umbanda. Então. Entendi certo, então. As pessoas não são, né, assim, completamente ortodoxas. Por um lado é bom que isso elimina conflito. Conflito religioso interno é a pior coisa que existe nesse mundo, né? E por outro lado também causa uma certa acomodação com o que se lê. Então você lê e fala assim, não estou entendendo nada, cadê essa história? Não está entendendo? Lê de novo, né? Vê se toca. Pode até não entender, mas vê se toca. Acho que um livro é muito isso também, né? Não é só uma historinha. Não é só uma história que você tem que entender. E a história, ela se dá de vários jeitos. Ela se dá pelo texto. Né? Eu tentei botar em Relicário um processo onírico de sonho e também surrealista. Então você vai ver formas, tamanhos, cores. As cores comunicam em Relicário. As formas comunicam em Relicário. Né? Então, isso tudo é importante na formação da história. E eu acho que é importante na formação do leitor também. Porque o leitor fica mais experiente quando ele tem acesso e contato com esse tipo de texto. Eu não sou de marcar livro, né? Eu odeio marcar livro. Mas, nossa, Relicário, se eu fosse marcar, eu ia marcar logo tudo, né? E eu achei linda, pela minha vivência, eu achei lindo essa passagem da página 59, que diz: até as palavras de amor precisam do tom certo. As palavras endurecem a partir de determinados decibéis. E o que era para acariciar machuca. Eu achei isso de uma sensibilidade tamanha. E eu acho que o livro... Eu não sei expressar, assim. É difícil para mim expressar. Parece que eu sou uma tiete, né? Mas eu não sei expressar, assim, o que eu sinto quando eu leio, né? Eu reli a metade, porque eu não consegui ler tudo com as meninas. Quando eu estava lendo, eu estava, meu Deus, de novo, meu Deus! E quando eu estava lendo ali o Criogenia de D, ali na cafeteria, eu estava falando também de novo, meu Deus! Sabe, me dava vontade de ter aquela experiência novamente, sabe? E eu acho que isso é maravilhoso na nossa literatura brasileira, né? Porque eu, particularmente, eu admito que eu não leio muito nacional. Porque tem muito livro nacional que ou tem muito hot, que eu não gosto, ou tem umas coisas que eu não gosto, né? Então, os únicos nacionais que eu leio é você, a Aline Bey e o Rafael Monte, porque eu gosto muito de terror. E não são todos os nacionais. E eu leio também o Valdir L. Santos, que eu encontrei ele, que eu fiz uma campanha quando eu comecei a trabalhar no Instagram e no YouTube, que era lendo um nacional por mês. Aí eu saí procurando e-book para ler, e aí eu achei o e-book dele, um e-book de terror. Aí eu li e ele ficou super feliz. E eu gosto muito disso, assim, sabe? Que eu sei como é difícil. Tem muita gente que lê PDF, né? Lá no grupo, uma das regras lá é não divulgar PDF no grupo. Se quiser divulgar, divulga em qualquer outro lugar. Se você compra um livro internacional, por que você não compra um livro do cara que é daqui, né? Aí eu li eu comprei o e-book dele, li, e ele me mandou um outro livro de presente que eu li também, maravilhoso, e eu elogiei ele ficou todo assim, feliz, falou, caraca, será que é tudo isso? Eu falei assim, pra mim foi tudo isso. Foi um livro de suspense também, eu falei, você acabou com a minha vida e tal. Aí eu falo com ele até hoje. É difícil a pessoa ter dimensão, né? Da reação que vai provocar nos leitores. É bem complicado. E assim, pode ser o que eu gosto, a outra pessoa pode não gostar. Sim. Eu sempre falo isso no canal. Eu não falo mal de livro. Eu falo, olha, eu não gostei disso aqui, mas você pode ler que você vai gostar. E aí, com isso, eu conheci vários autores, né, nacionais. Tem autor nacional que eu faço merchandising de graça, que é o Leonardo Valente, a Aline Bey e o Valdir Santos, porque não precisa. E eu tenho um carinho,
mim, assim, eu acho que as coisas que chegam a mim, eu acredito muito em destino, né, também. E eu acho que as coisas que chegam a mim é porque tiveram que chegar, né? E Relicário é uma delas, né? Que bom, Porque fico feliz. eu acho que eu adorei a capa, tem tudo a ver, né? De Eu tudo. também. Até essas coisas chatas aqui da velha chata. Agora fala pra gente. Você vê que você entende os símbolos ligados à história, É. né? Isso é importante no processo de leitura. Essa simbologia. E eu ficava lendo, Essa aí eu semiologia. voltava. Aí eu tava vendo daqui a pouco, aí eu, isso aqui. Aí porque ele nadava sobre uma. Como é que é o nome daquele negócio? Jangada? Jangada. Isso daqui pra mim era jangada. Uhum. Aí eu ficava, é jangada. Aí daqui a pouco eu voltava. Eu tenho uma forma de ler diferente. Mas, por exemplo, o Relicário de Cúspis não é um livro para você ler dentro do trem, com um monte de ambulantes falando, né? Relicário de Cúspis é para você ler em casa. Demanda um ritual de leitura. Isso. Não é um livro... Não que a gente chama de livro farofa, que é... sei lá, não vou falar nem nome, mas um livro de ficção, um livro de suspense, que tem a mesma coisa, a mesma regrinha, né, de sempre. Então, é um livro para você degustar, né? Tá numa cafeteria, lendo e tal. Igual Socorro Se Olha, eu li Oração para Desaparecer dela, foi minha primeira experiência. Não entendi muita coisa, mas gostei da escrita. Mas ainda tem que ter uma segunda experiência dela Isso faz ainda. toda a diferença. Mas ainda tem que ter uma... Eu vou ler o Cabeça do Santo. É bom. É bom, todo mundo fala que é bom. Eu tenho no meu e-book. Aí eu queria saber se você se baseou em alguma história específica para escrever Relicário. Porque ele fala tanto sobre relacionamento, né, de familiar. Você se baseou em alguma coisa? Você sabe que é a primeira vez que eu não usei nenhuma referência para isso? É? Para escrever história. Narrativa, eu tive inspirações estéticas maravilhosas. Entre elas, duas sensacionais. Ney e Gal. Ney Matogrosso e Gal Costa me influenciaram assim, de forma muito forte na escrita narrativa. Tanto é que eu não tenho nenhum problema em dizer que não é plágio, estou fazendo deferência. Então você tem algumas músicas no texto. Eu vi que você gosta muito de postar música no Instagram. Você tem algumas músicas no texto, então essas são as minhas experiências. Agora, mas você está satisfeito com o texto? Eu não tenho que ficar satisfeito com o texto. Quem tem que ficar satisfeito com o texto ou não é o leitor. A minha missão é terminar da melhor maneira possível. Mas eu posso dizer que o resultado de Relicário é um resultado que me interessa, assim. É um livro que eu leria. Você não leu? Não, se eu fosse leitor, tá. eu li Relicário 100 vezes. Tá. Você faz esse processo de... Não é só a revisora, né? Não, de jeito nenhum. Mas é um livro que eu compraria e leria. Se eu não conhecesse o autor, se eu não conhecesse ninguém. Tem coisas que chamam a atenção da gente, né? Então eu penso um pouquinho diferente, assim. Engraçado, né? Assim, você é alguém para ser estudado. Oh, meu Deus. Porque ele é professor de políticas públicas, né? Internacionais, não sei. E escreve um Relicário de Cúspis, que é um livro, sei lá, terapêutico, não sei. Porque eu revivi tanta coisa da minha infância com ele. Sim. Eu falei, gente, eu fiquei até com dó de você. Eu falei, será que o Leonardo sofreu muita coisa quando era criança? Ou passou, ou sei lá, algum parente dele sofreu para ele escrever assim? Como é que sai dessa cabeça? As histórias são ficcionais, né? Mas elas também não saem de nada, de pura interpretação. É claro que fazem parte da minha vivência. Então, assim, em alguns momentos eu vi aquelas histórias, histórias. E aquilo ficou na minha cabeça, na cabeça de uma criança, né? Porque todas as experiências que tem ali são experiências de criança. Né? Tudo ali tá assim. A relação dele com a mãe também me deixa muito intrigado, porque... Bom, não vou dar spoiler, você já sabe, você já conhece o final. Mas essa relação, ela não parece estar terminada, entendeu? Ela parece que tem uma coisa ali ainda muito intrínseca. Que é pervertida. Então, acho que a perversão permeia o livro todo.
O livro é baseado muito na perversão. Talvez seja isso que atrai o interesse das pessoas também, quando atrai, né? Agora, quem não consegue ler porque não entendeu, a única coisa que eu posso falar é ler de novo. Eu falei para as meninas, eu falei, lê de novo, você leu errado. O que eu posso fazer? Eu não sou tradutor do que eu escrevi, né? Mas eu acho que nem todo... Assim, uma pessoa que está acostumada a ler determinado tipo de livro, que tem gente que lê só um tipo de livro, né? E aí não sai da zona de conforto e... né? Então eu prefiro deixar as coisas navegarem. E eu fui numa livraria, não vou falar o nome, mas que eu gosto muito, e não tinha o seu livro lá. Aí eu até falei, vocês estão perdendo, porque Criogenia de Day e Relicário de Cuspe são um dos melhores livros que eu já li. Vocês podiam colocar aqui e tal. Como é que é isso? Isso é a coisa mais comum do mundo. A editora que manda? No caso da Besouros, agora a atuação está um pouco melhor, está mais profissional. A Besouros tem uma parceria com a Catavento Distribuidora, que é a maior distribuidora de livros do Brasil. Então os livros vão para a Catavento e a Catavento se encarrega de botar os livros nas livrarias, essa coisa toda. Isso desonerou bastante o trabalho de uma editora pequena. E a gente conseguiu uma boa inserção. Agora, não achar livro em livraria, isso aí vai ser a coisa mais comum que você vai achar. Que você vai encontrar, porque é assim mesmo. É difícil você ter livros em todas as livrarias. Mas até que eu acho que a Besouros e o Relicário estão tendo uma trajetória bacana. Para você ter ideia, o livro está na bancada principal da Blux desde o lançamento. Já são mais de 7 semanas. Caramba. Isso é muito bom. Tipo, uma travessa na vida. Tá lá também. Porque vendem uns livros diferentes, né? Não vendem só as farofas que o pessoal gosta, né? Porque tem... Às vezes, eu sei que a gente precisa de dinheiro, né? Mas eu acho que podiam divulgar mais, né? Livros bons. As livrarias geralmente são caóticas. Agora, a gente que tem mais contato com eles, nossa, mãe, às vezes eles são muito caóticos. Muita coisa. Mas faz parte. Faz parte do trabalho, né? Você usa as palavras de uma forma poética, o que faz o leitor saborear as palavras e ir compreendendo aos poucos as histórias e ir se impactando. Isso é proposital? Sim. É uma das coisas que permite a poesia. Faz parte do enredo do livro, que é a vontade de botar cada capítulo num gênero diferente, mostrar o quanto é difícil trabalhar tantos gêneros, tantas coisas. Isso era um momento que queriam acabar com a CBL no Brasil. Lá no momento do Bolsonaro, né? Aí eu fui justamente no sentido contrário. Já não. Se você ler desse jeito aqui nessa escola, você vai ser uma pessoa. Se você fizer isso aqui, você vai ser outra pessoa. Então, foi muito ilustrativo. Bastante ilustrativo. Agora, não dá para manter... A Amazon não consegue atender quase ninguém, porque você não consegue manter os estoques da Amazon. A Amazon perde 2, 3, 4, 5 mil exemplares do dia para a noite. E como é que você faz? Caraca. Você tem esse problema, entendeu? Mas acho que perto do todo foi uma enorme vantagem a gente ter ido para lá. Ter saído da editora e ter entrado numa editora que a gente administra, que é uma cooperativa praticamente. Isso que eu ia perguntar, é tipo uma cooperativa? É tipo uma cooperativa, é uma associação. Então a gente tem aí uma autonomia enorme. Muito, muito grande para trabalhar. O Leonardo, ele tem a Besouro Abstêmios, né, como editora, e eles fazem um trabalho... Toda hora eu boto a mão aqui. Eles fazem um trabalho lindo, um projeto, um trabalho, não sei, comunitário, né, que eu acho lindo. E eu até me ofereci, porque agora estou desempregada, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que a Besouro Abstêmios tem com as comunidades carentes, se é só com as comunidades carentes, como é que funciona? Tá, a Besouros, ela é, na verdade, se eu não me engano, a única, inclusive, editora sem fins lucrativos do Brasil. Ela é um braço da Associação Literatura Livre e tem como objetivo valorizar os escritores, a cadeia do livro e a literatura. E também promover a inclusão social pelo livro. Porque a gente acredita que a literatura no Brasil só vai continuar tendo algum futuro se as pessoas mais pobres tiverem acesso ao livro. Né? Esse é um mercado que está chegando ao seu saturamento, está saturando mesmo. Né? Então,
A gente publica livros que considera de qualidade. É formada por... O nosso conselho são 8 escritores de várias partes do Brasil. A gente publica livros considerados de qualidade. Todos os nossos livros têm uma cota de distribuição para projetos sociais, todos eles, pelo menos 14% da tiragem. Os livros também têm preços que... As participações dos autores pelo preço de capa também é maior do que o tradicional do mercado. A média é 10%, a Besouros dá 14%. E é isso, é um projeto... A gente tem projetos sociais já que estão sendo implementados, né? Que é a Inclusão pela Leitura. A gente está trabalhando dentro da universidade com alunos cotistas. Eles recebem livro, leem e discutem. Então a gente tá... Mas assim, é tudo muito no começo, né? A Besouros está fazendo 1 ano. Nossa, ela é novinha, né? Muito nova. Então veja a quantidade de livros que ela já produziu. Acho que só em organizar uma estrutura dessa em 1 ano já é um feito, um milagre, né? Mas a gente já conseguiu botar... Estamos no 5º livro, está saindo agora. Nossa, em 1 ano eu acho que é... Eu leiga, acho que uma editora pequena é bastante. Né? Para começo é muito... A gente conseguiu fazer projeto Inclusão pela Leitura. A gente conseguiu botar uma casa na Flip funcionando. Eu vi, eu fiquei tão triste que eu não consegui ir. A gente levou dezenas de crianças para essa casa, para contação de histórias. Então, assim, a gente já fez coisas bastante interessantes. É claro que está todo mundo morto de cansado, né? Eu, inclusive. Mas assim que a gente... E a gente continua, segue na organização. Mas aí, assim, um está cansado, para um pouco, outro pega o fôlego e vai, para poder estar sempre tocando as coisas. Porque a gente não é uma grande editora, não tem grandes estruturas. Mas eu tenho uma impressão muito positiva da Besouros. Eu acho que ela tem um bom futuro pela frente. O projeto dela é muito bom. E tanto o projeto de essência quanto o próprio projeto visual. A gente ama as nossas capas, a gente ama as estruturas, a gente ama os livros que estão sendo editados. Então, eu acho que a gente tem aí um bom percurso pela frente. Tomara, tá todo mundo torcendo. E vem mais autores por aí. A gente também está correndo atrás de financiamento, né? De editais, essa coisa toda. Isso é quando a gente começar a obter recursos, porque muita coisa veio dos nossos bolsos até agora. A partir do momento que a gente conseguir recursos de editais, de financiamento, a gente acha que a coisa deslancha mesmo para valer, sabe? Tá todo mundo feliz. E a gente espera que... Porque são livros bons, né? Eu nunca li nenhum outro livro de nenhum outro autor. Eu vou até procurar para poder ler, conhecer, né? Porque não é só Leonardo Valente que tem lá na Esteves, né? Tem coisas tem outras maravilhosas. coisas também. Tem a Helena Terra, que escreve super bem, tem uma leitura, uma narrativa muito feminina. Os Dias de Sempre é um livro maravilhoso dela. A gente publicou uma antologia de obras da teatróloga Lourdes Ramalho, paraibana. A Lourdes é apontada como uma das maiores vítimas de apagamento da literatura. Ela ia fazer 100 anos agora. Ela foi considerada por Suassuna como a mais importante escritora nordestina. Caramba! Ela tem mais de 100 peças. A Lourdes é uma artista admirável e pouquíssimo conhecida aqui no Sudeste. A gente fez uma coletânea maravilhosa, linda, super bem diagramada e que está rodando aí. A gente tem o teatrólogo alemão, que é o Wolfgang Hall, também. Aí já indo para a linha pós-moderna, né? É uma espécie de autor de criogenia do teatro. Que também está fazendo, que é bem legal, está fazendo sucesso no meio teatral. Então nós temos uma série de livros tem agora no momento o Vitor Capel, vai produzir Sob o Céu de Isaías, o livro está já em fase final de produção, o Vitor é roteirista e está estreando no Romance. E a expectativa em relação a ele é muito boa. E vem mais gente aí, a gente já tem aí tem a Regina Zappa, que vem com um livro de entrevistas bombástico, as entrevistas que ela fez no Caderno B, do antigo Jornal do Brasil. E aí tem gente do naipe do Chico, Caetano, Gal, Chomsky. Vai ser algo assim fenomenal. Fidel Castro, vai ser algo assim fenomenal. As entrevistas que ela fez são sensacionais. É um documento histórico, é um livro de documento histórico. Não tenho a menor dúvida. É um livro interessante para assim, ainda mais quem gosta de história, né? Exatamente. E você falou das capas. Vocês opinam também a capa? Ou
como é que faz? A pessoa, eu vi que a ilustradora é uma mulher, né? É a Roseli. Roseli. A Aí Roseli Vaz. você opina a capa, fala com ela como é que você quer mais ou menos, ou não? A gente tem um modus operandi de trabalho. A gente acredita que o trabalho em conjunto, ele sempre é mais frutífero, porque se você consegue orientar bem um bom profissional, ele vai sozinho. O problema é que tem muita editora que não orienta, né? Manda, dá um briefing escrito, a pessoa que se vira e faz. Eu acho que isso dá muito ruído. A gente faz questão de conversar. Então, todos os nossos planejamentos de capa tem uma reunião prévia. Ah, sim. Da capista, da Roseli, com o autor e quem está editando o livro naquele momento. Que via de regra sou eu. Geralmente sou eu, não fui eu o relicário, mas eu participei da capa. E aí, por exemplo, nessa capa eu virei para Roseli e falei, eu quero cores de Almodóvar. Ela entendeu, né? Se olhar, isso aí é quase que um cartaz de Almodóvar. Quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que livro lindo. E assim, eu gosto muito de quando a capa tem a ver com o livro. E tem né? Porque total. às vezes você vê um livro, uma capa, que você lê o livro todo e fala, ué, mas essa capa aqui tem o quê? Né? E você vê... E é diferente esse caso, né? Aqui você vê tudo. Mas aí, primeiro, a Roseli lê os livros que ela trabalha. Segundo, aí a gente fez um trabalho de simbologia. Olha, quais são os símbolos que tocam mais essa história? Aí a cruz, o peixe, os girassóis. A coroa, né, de espinhos. Então ela conseguiu ser central, sabe? Não, os girassóis É. e a cruz aqui são... Ela conseguiu bater no cerne da questão. A Roseli é fantástica, ela faz capas maravilhosas. A capa de Os Dias de Sempre tá linda demais também. Ela tem capas muito bonitas, muito. Vou dar uma olhada lá. Eu vou deixar aqui no link, né, na descrição, o link da Besouro. Eles têm site, né? Tem? Mas no Instagram já tem o site lá também, Também né? funciona bem também. Vou colocar o Instagram da Besouro Abstêmios também aqui e o Instagram do Leonardo Valente. Vai seguir ele lá também, que ele posta umas coisas legais também, umas músicas de vez em quando. Aí segue ele lá e a Besouro Abstêmios para vocês conhecerem também. E eu indico muito, como sempre, né, Relicário e Criogenia de D. E agora eu já indico, sem ter lido, tá fechado, Calote. Porque é do Leonardo Valente, então a gente indica, né? Até a lista de compras dele a gente lê. Não faça isso. Leonardo, muito, muito, muito obrigada mesmo. Você é o primeiro autor que está abrindo aqui esse A série de ramo. entrevistas. A série de entrevistas, isso. E eu estou muito feliz que vai ser você e depois vai ser a Aline, que são os meus autores favoritos mesmo da vida, que mexeram comigo, assim, desde o primeiro livro. E são autores... que a gente manda mensagem e respondem, e são autores alcançáveis, né? Que a gente consegue conversar, falar, caramba, eu li seu livro e gostei e tal. E são autores maravilhosos, assim. Eu acho que o nosso país, ele precisa mais de autores como você, né? Tô falando de você aqui agora, vou falar de você. Autores como você, assim, que escreve esses livros maravilhosamente bem escritos e poéticos, né, para fazer esse povo pensar, né, não só ler diálogo e coisas fáceis, né, assim, coisas normais, né, vamos sair um pouquinho do normal e entrar num livro que faça a gente pensar criticamente também. Vou ler Calote também, vou ler a Pombagira ali, a Pombagira não, Beijo da Pombagira, né, porque para conhecer mais a história, e vou também visitar a Besouro Abstêmios para ler outros autores também, para não ficar só te adolando. Tá ótimo, Joyce. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, uma honra maior ainda, um enorme prestígio estar inaugurando essa série de entrevistas. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, muito obrigado para você e obrigado também para quem assiste a gente. E leva nosso carinho também para a editora Besouro Abstêmios. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.